Olá, povo abençoado, tudo bem? Um abraço para todos vocês que nos acompanham nesse canal. A Bíblia, ela é muito fácil, muito simples de ser entendida. Se você tiver o que Jesus falou, a fome e a sede de justiça, o próprio Deus se encarrega de saciar você. Então, tudo que Deus quer é que você tenha fome e sede. O que é fome e sede? Fome e sede é desejo, de comer, desejo de beber. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento, ela é uma água para a nossa vida. Só que você tem que ter uma coisa que é fundamental para que Deus venha saciar você. É exatamente a fome, a sede, ou seja, o desejo, a vontade de conhecer a palavra de Deus. Se você tiver esse desejo, essa vontade, Deus, ele promete que vai saciar você. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O primeiro versículo que eu queria mostrar para vocês nessa transmissão é esse aqui, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. O que diz aqui, gente? Presta atenção, olha. Toda escritura divinamente inspirada. Escritura é a palavra de Deus, é a profecia, a palavra que foi revelada ao homem. E ela é divinamente inspirada, ou seja, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esses homens, esses profetas de Deus, para escreverem. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Claro que Deus usou homens, né? Às vezes eu digo assim para uma pessoa, pega a caneta, o papel, escreva seu nome aqui. A pessoa escreve o nome e eu digo, quem escreveu? A pessoa diz, fui eu. Eu digo, não. De acordo com o seu entendimento, foi a caneta que escreveu. Você está compreendendo? Então Deus usou homens. É a caneta que Deus usou. Mas foi Deus que usou, assim como você usa a caneta para escrever. Então, toda a palavra, toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Foi o próprio Espírito de Deus que inspirou esses homens a escrever a vontade de Deus para a nossa vida. Toda ela, diz a palavra aqui, que é proveitosa. Proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, ensinar como o ser humano deve viver corretamente diante de Deus. Então, toda a Escritura, eu não posso desprezar a Escritura no Antigo Testamento. Por quê? Porque ela traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Ela nos corrige, ela nos instrui em justiça. Então, tudo aquilo que foi antes escrito, foi para o nosso proveito que foi escrito. Então nós precisamos meditar em toda a palavra de Deus, porque toda ela é proveitosa para nos ensinar. E se tem uma coisa que Jesus fazia aqui, quando ele veio em um corpo de carne como o nosso, era ensinar. Ensinar. E o que mais falta na cristandade nos dias de hoje é exatamente conhecer a palavra de Deus. Tem muito movimento, mas tem pouco conhecimento da palavra de Deus. E quando você não conhece, você é facilmente enganado. Então ela é proveitosa para instruir em justiça, para que o homem de Deus, homem, mulher, ser humano, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é um desejo de Deus para a minha vida e para a sua. Deus quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Deus quer nos usar. Deus quer usar você como vaso. Lá no Antigo Testamento, Deus permitiu que os judeus construíssem um templo em Jerusalém. E naquele templo haviam vasos. Vasos que eram consagrados para o serviço na casa de Deus. Mas tudo aquilo que foi feito lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que são sombras das coisas futuras. Tá? Então tudo aquilo nos remete a algo. Aquilo não é o real, é apenas uma figura. Então o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita hoje, somos nós. E nós somos esses vasos que devem estar à disposição
de Deus para toda boa obra que o Senhor deseja realizar. Uma das coisas que Deus requer de nós cristãos é que nós saibamos manusear bem a palavra da verdade. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que ser instruídos na palavra, para que o Senhor possa nos usar, para que essa palavra, o conhecimento da vontade de Deus, possa chegar na vida de muitas pessoas. Então, dito isso, eu quero convidar vocês a meditar comigo num trecho da palavra de Deus que está no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Daniel. Então vamos dar uma olhada agora no capítulo 5 do profeta Daniel, que fala sobre o rei Belsazar. Primeiro, o que estava acontecendo aqui, nesse período, nesse momento aqui, do rei Belsazar? Bom, o povo de Israel havia pecado, havia transgredido a lei de Deus, desobedecido a Deus. E como Deus, Ele é um Pai que ama, Jesus nos ensina que o Pai que ama corrige ao filho a quem Ele ama. Então, se você tiver sem correção, você não é filho, você é bastardo. É o que nos ensina a palavra de Deus. Então, como o povo de Israel pecou, desobedeceu a Deus, Deus permitiu que o Império Babilônico invadisse Israel e levasse o povo para o cativeiro. Eles se tornaram escravos de Babilônia. No meio desse povo de Israel, foram muitos jovens, homens de Deus, que temiam a Deus, que obedeciam a Deus. Então veja como o pecado ele é abrangente, né? As consequências que veio sobre o povo de Israel fez com que até mesmo homens de Deus, jovens tementes a Deus, também sofressem as consequências, que foi o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram os seus nomes mudados pelo Império Babilônico, porque os nomes deles eram concernentes ao seu Deus, o Deus de Israel. Então eles mudam o nome para que eles, de qualquer forma e de qualquer maneira, sequer se lembrassem do seu Deus. Mas o homem de Deus, aconteça o que acontecer, ele nunca se esquece do seu Deus. Então vamos então para o texto. Diz assim a palavra: o rei Belsazar. Quem era Belsazar? Era o rei, o imperador naquele momento ali, que comandava o Império Babilônico. E ele era filho, ou seja, descendente de quem? De Nabucodonosor, que foi aquele que invadiu Israel e levou o povo cativo. Então ele estava reinando nesse momento. E ele deu um grande banquete, a 1000 dos seus grandes, ou seja, os mais importantes do reinado, ele convidou para esse banquete, e ali ele bebeu o vinho na presença dos 1000. Tá? Então, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem deles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então, olha só, aqueles vasos que estavam lá no templo em Jerusalém, que era para serviço na casa de Deus, eles foram levados quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia. Eram vasos de ouro, eram vasos de prata. Então eles levaram do templo de Jerusalém, estava agora na Babilônia, e o rei Belsazar mandou buscar esses vasos que eram usados na casa de Deus para servir o Deus verdadeiro, e foi escarnecer, foi zombar do Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que tinha aliança com Abraão, com Isaac e Jacó e a sua descendência. Então ele foi zombar e foi beber nesses vasos, junto com os seus grandes, os importantes do seu reino, suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios que foram tirados de lá, beberam, estavam zombando, estavam escarnecendo do Deus de Israel. E no versículo 4, diz que eles beberam o vinho, olha só, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Olha só, então eles estavam acreditando ao sucesso do império da Babilônia, aos deuses que são feitos de ouro, que são feitos de prata,
de cobre, de ferro, de madeira, de pedra. Se tem uma coisa que Deus, o Deus verdadeiro, ele não aceita e não dá para ninguém, é a sua glória, é o seu louvor. Então Deus havia levantado o Império Babilônico porque era um propósito de Deus castigar o seu povo, para trazer o povo de Israel ao arrependimento. Mas eles achavam que eram os seus deuses que tinham lhes concedido essas vitórias e tornado esse império grandioso. Então eles estavam louvando os deuses, né, feitos pela mão do homem, feito de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E ainda hoje existem esses deuses, né, criados pelo homem, e que muitos, infelizmente, hoje ainda acreditam a esses deuses muitas coisas que acontecem na sua vida. Então, na mesma hora em que eles começaram a zombar das coisas de Deus e acreditar a esses deuses a glória que eles tinham naquele momento, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de frente do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Quando ele teve aquela visão, a palavra de Deus disse que seu semblante mudou. Aquele homem que estava ali alegre, sorridente, né, bebendo da presença dos seus grandes, do seu império, das suas mulheres, suas concubinas, de repente o seu semblante mudou, ficou decaído, os seus pensamentos começaram a se turbar. A Bíblia diz que as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro. Gente, olha que tremedeira que deu nesse homem. Ele teve uma visão. Que visão era? Uma mão que escrevia na parede do palácio. E aí esse rei ficou perturbado e mandou então procurar, né, no meio dos seus, né, ali dos caldeus da Babilônia, né, procurar os astrólogos, os adivinhadores, né, e que trouxessem eles imediatamente, até com força, os forçassem a entrar, porque ele queria saber que escritura era aquela. Ele queria saber a interpretação. E ele ainda prometeu ainda mais: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, coisa que só os reis usavam, né? Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Gente, olha só que desespero esse homem ficou. E o desejo de entender o que aquela mão que ele viu escrever na parede, o que ela tinha escrito ali, o que queria dizer aquilo que aquela mão tinha escrito. Então trouxeram lá os sábios, né, do rei, mas o que acontece? Eles não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aí o rei ficou muito chateado, né? Mudou o semblante, e os seus grandes, os importantes que estavam lá com ele também, bebendo e festejando, ficaram também todos assim, sobressaltados, né? E aí entra então a pessoa da rainha. E a rainha, por causa das palavras do rei lá e dos seus grandes, ela entrou no banquete e falou para o rei: olha, não fica assim não, fica tranquilo, porque existe no teu reino um homem, meu Deus do céu, olha que coisa linda, um homem que estava esquecido por eles, né? Mas Deus, né, ele faz com que às vezes uma pessoa que está esquecida, um vaso dele que está esquecido, possa ser também, através dessas situações, exaltado, né? Fazer com que as pessoas lembrem que ainda existe alguém nessa terra que serve a esse Deus verdadeiro. Então essa rainha disse: olha, existe aqui entre nós, né, desde o tempo de teu pai, né, um homem, né, que tem o espírito dos deuses santos. Ela não entendia, né, que ele tinha era o espírito de Deus sobre a vida dele, né? E nos dias de teu pai, ou seja, no dia de Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Que coisa linda, né? Então, quando um homem é o de Deus realmente, quando o Espírito de Deus está na vida deste homem, as pessoas conseguem enxergar neste homem luz. Por isso que Jesus disse que o cristão, ele é luz e sal neste mundo, né? Então, quando o Espírito de Deus realmente está na vida de um homem, ele é cheio de inteligência espiritual, ele é cheio de sabedoria. E isso, por mais que as pessoas não queiram reconhecer, sempre haverão aqueles que irão prestar atenção e ver: puxa, realmente
o Deus verdadeiro está na vida desse homem. Então ela lembrou, né, e o rei então mandou que trouxesse Daniel. Ela disse também, se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Olha, mudou o nome de Daniel para Beltesazar, né, que é uma exaltação ao Deus deles, o Bel, que eles adoravam lá. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então mandaram chamar Daniel, o homem de Deus. Ele foi introduzido, então, na presença do rei, e o rei, então, perguntou, é você, Daniel, dos cativos de Judá, que meu pai trouxe? Tenho ouvido a teu respeito, e o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e entendimento, e a excelente sabedoria se acham em ti. E ele fala, então, que trouxeram os astrólogos lá, e eles não conseguiram entender a Escritura. Então, eu quero que você me dê a interpretação. Eu ouvi falar que você interpreta, que você dissolve dúvidas. Então, se você puder ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura. Aí fez aí as promessas que ele disse que faria se interpretasse, né? Então ele teria muita honra no Império Babilônico, ele teria riquezas, né? Ouro no pescoço, no reino ele seria o dominador. Gente, olha só a proposta de Belsazar, né, o imperador da Babilônia, o rei, para Daniel, o servo de Deus. Tá? Mas aí o que Daniel disse? Se fosse no dia de hoje, com esses falsos profetas que existem hoje, aqui nos dias que nós estamos vivendo, que só pensam em dinheiro, em coisas materiais, eles diriam o quê? É de Deus, é de Deus. Deus quer me enriquecer, Deus quer me abençoar, né? É de Deus. Mas não, o que Daniel, o homem de Deus, disse? As tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha que coisa linda. A gente lembra então de um texto onde Jesus disse assim, dai de graça o que de graça recebestes. Infelizmente hoje, quantos não estão cobrando e pregando, cobrando preços altíssimos para transmitir a palavra de Deus, que eles receberam entendimento de graça. Infelizmente isso acontece no dia de hoje, mas Daniel era diferente, né? Então Daniel fala para o rei e diz assim, olha rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. Então quem permitiu que Nabucodonosor crescesse e dominasse o mundo daquela época, se tornasse um grande imperador, foi Deus. E por que Deus permitiu que ele se tornasse esse grande imperador? Porque o povo de Israel pecou, desobedeceu a Deus. Então Deus usou o Império Babilônico para castigar o seu povo, para que o seu povo caísse em si e se voltasse novamente para Deus. E por causa da grandeza que ele deu, olha o que diz Daniel sobre Nabucodonosor. Por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas olha, quando Deus exalta o homem, aí é onde está o perigo, gente. Porque enquanto o homem está lá embaixo, ele está ali humilde aos pés do Senhor, né? Sempre buscando a Deus, orando. Aí Deus começa a abençoar o homem, Deus começa a exaltar o homem, e aí o homem cai naquela tentação terrível do orgulho, da altivez, da vanglória, da soberba, né? E começa a esquecer a Deus. Não foi isso que aconteceu com o anjo querubim mais importante que havia no céu? Ele se orgulhou, por isso que ele foi derrubado de lá do céu, né? Bom, então quando o coração de Nabucodonosor se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, o que Deus fez? Ele foi derrubado do seu trono real, passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos. É importante depois você conhecer a história de Nabucodonosor, né? Deus fez ele pastar com os animais. Ele passou 7 anos, o pelo cresceu, as unhas cresceram, e ele comia, né, com os animais, a relva do campo, até que ele
deu glória para o Deus verdadeiro e Deus o restaurou ao seu trono. Então é isso que Daniel está lembrando aqui para o Belsazar, descendente de Nabucodonosor. Só que Belsazar, vendo tudo o que tinha acontecido, olha aqui o versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Gente, isso é uma grande lição para todos nós no dia de hoje. Porque quantas coisas Deus fez no passado com as pessoas que desobedeceram a Ele? Quantas? E ainda hoje, as pessoas, elas não se tocam. Ou seja, elas não param para pensar em tudo isso e para se humilhar diante de Deus. Porque muita coisa Deus fez e deixou como exemplo para aqueles que querem viver impiamente. Por exemplo, nos tempos de Noé. O que é que Deus fez? Deus destruiu toda a humanidade. Por causa de quê? Por causa do pecado. Quantos escaparam naquela época? Só 8. Por quê? Só 8 entraram na arca. A arca é uma figura de Jesus. Um dia o Senhor também irá destruir essa humanidade novamente. Não mais com água, mas com fogo. E o que é que precisamos fazer para escapar? Temos que entrar na arca. Quem é a arca? Jesus. Então mesmo as pessoas vendo tudo que Deus fez, elas não caem em si, elas não se humilham, elas não buscam a Deus e continuam vivendo de forma errada, desagradável a Deus. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com essas duas cidades? Destruiu com fogo e enxofre. Por quê? Porque eles viviam impiamente, eles viviam fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Deus fez para deixar como exemplo. Quem escapou naqueles dias? Só Ló com 2 filhas. Escapou por quê? Porque saiu de Sodoma. Porque saíram dessas 2 cidades. Então veja bem, o que Deus requer para nós hoje é a mesma coisa. Sair dessa Sodoma, desse mundo perdido que está aí fora, e vir para Jesus, em obediência à sua palavra. Então ele deveria ter tomado como exemplo o que Deus tinha feito com o seu pai, Nabucodonosor. Mas não, ele se exaltou e foi zombar das coisas de Deus. Foi usar os vasos de Deus para fazer aquilo que Deus abomina. E dar glória para os seus deuses que os homens fazem com as próprias mãos e não deu glória para o Deus verdadeiro. Então o que aconteceu? Daniel continua falando e diz: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Que lição tremenda para a nossa vida, né, gente? Que lição tremenda. Pare de dar glória a esses deuses criados pela mão dos homens. Dê glória somente ao Deus, Criador de todas as coisas. Então Daniel diz, então dele quem? Da parte de Deus, foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Bom, gente, quantos da Babilônia conseguiram interpretar? Quantos da Babilônia conseguiram interpretar? Nenhum deles. Por que não conseguiram interpretar? Porque essa escritura vinha da parte de Deus. Então, a escritura divinamente inspirada por Deus, só quem tem o Espírito de Deus consegue entender. Vocês estão compreendendo? Quem estava na Babilônia, os entendidos da Babilônia, não conseguiram entender o que Deus havia escrito ali naquela parede. A mesma coisa acontece no dia de hoje, e Deus está falando com você. Você que já tentou ler a Bíblia, você que muitas vezes até se interessou, mas você reconhece que quando vai ler, você não entende, você não compreende. Por quê? Porque falta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando que o Espírito
Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós para nos dar entendimento, compreensão das coisas de Deus, para entender a Escritura que o próprio Deus escreveu. O Espírito Santo só vem habitar dentro do homem quando esse homem passa pela limpeza, pela lavagem da palavra, porque o Espírito de Deus não habita num templo sujo. Vou te dar um exemplo que eu gosto de falar quando eu estou evangelizando. Imagine que você mora numa casa, num determinado lugar, e você fecha aquela casa e muda-se com sua família para outra cidade distante. Passam-se lá alguns anos, 5 anos, depois você resolve voltar para o seu lugar, para a sua casa de antes. Mas você deixou a casa lá fechada. Quando você volta para aquela casa com sua família, antes de você habitar dentro dessa casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer com essa casa? Limpar. Varrer, tirar toda a sujeira, lavar, para que ela fique limpa para você habitar com sua família dentro. A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Nós somos a casa onde Ele quer habitar. Mas o Espírito Santo jamais vai habitar onde existe o pecado. Prostituição, imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, inveja, ambição, discórdia, bebedeiras, drogas, tudo isso que o homem pratica, suja esta casa. O que precisa acontecer? Jesus passou ali 3 anos, mais ou menos, com os discípulos, e lá em João 15, Jesus falou assim para eles: vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Então a palavra, ela nos lava, ela nos limpa, e a casa, a habitação do Espírito Santo vai ficando limpa. Ao ficar limpa, você pode pedir a Deus o Espírito Santo, e o Espírito de Deus vai habitar dentro de você, e vai iluminar os olhos do teu entendimento. Não são os olhos carnais, os olhos do entendimento. Você vai passar a ler a palavra, a ouvir a palavra, e você vai entender. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem vai revelar a palavra para você. Vai lhe dar entendimento, inteligência e sabedoria espiritual que só Ele pode dar. Há um texto na palavra de Deus, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é muito mal interpretado às vezes por muitas pessoas, onde Deus diz assim: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a palavra de Deus fala isso, ela não está falando a respeito de coisas que estão lá no céu. Ela está falando do entendimento da palavra de Deus. Porque no versículo seguinte a Bíblia diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então é isso que o homem precisa. O homem precisa do Espírito Santo de Deus para quê? Para que a palavra seja revelada, para que ele venha ter entendimento do que Deus escreveu usando os seus santos profetas para tal. Então isso aconteceu com Daniel. Somente Daniel pôde dar a interpretação. Por quê? Porque foi Deus quem escreveu, e só quem tem o Espírito de Deus na vida é quem pode ter a verdadeira interpretação da palavra de Deus, que vem de Deus. Então a interpretação que Daniel deu para ele foi a seguinte: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Amigo, naquela mesma noite, diz a palavra de Deus, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. 62 anos. Então, veja bem, a palavra de Deus se cumpriu. Por quê? Porque Daniel era um profeta realmente de Deus. Quando é de Deus, se cumpre. Quando não é de Deus, não se cumpre, porque Deus é fiel. Deus é fiel aqui, à sua palavra. Gente, para encerrar, eu vou buscar aqui um texto que está no Apocalipse. Você sabe que Apocalipse fala de coisas que já foram, que são e que serão. E o texto que eu vou mostrar para vocês é de coisas que ainda irá acontecer. Apocalipse, capítulo 6,
Apocalipse capítulo 6. Gente, isso é muito sério, tá? Eu não quero assustá-los, mas eu quero orientá-los e quero alertá-los. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Me perdoe. Apocalipse capítulo 9, tá bom? Apocalipse capítulo 9 fala a respeito de pragas que irão acontecer nessa terra, tá? E veja só que mesmo depois de pragas terríveis que irão acontecer, olha só como a humanidade irá se comportar, né? A Bíblia fala aqui de cavalos, e assim viu os cavalos. Deixa eu colocar para vocês aqui, Apocalipse capítulo 9, essa foi a maneira que Deus me deu para poder compartilhar com vocês, lendo, colocando o texto e explicando para vocês o que está acontecendo aqui. Então, Apocalipse capítulo 9, me perdoa que eu tive que abrir aqui rapidamente. Vamos lá então. Apocalipse 6, ou melhor, Apocalipse 9. Apocalipse 9. Fala de 3 pragas e depois dessas 3 pragas, gente, veja só como os homens vão se comportar, mesmo depois dessas 3 pragas, mesmo depois de ter morrido tanta gente, olha aqui. Vamos lá então. Apocalipse 9, versículo 18. Desculpa a demora, mas diz assim, ó: por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. A terça parte dos homens. Olha só, gente. Pragas terríveis que vão vir sobre a terra. Isso ainda não aconteceu, isso vai acontecer. Ou seja, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Seres terríveis, que vão surgir aqui na terra. Para castigo dessas pessoas que estão vivendo impiamente. O versículo 19 diz: porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com ela danificam. Agora veja só, mesmo depois de toda essa mortandade, essas pragas que irão acontecer na terra, olha o que Deus disse que os homens vão fazer. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. Como assim, gente? Você já viu alguém adorar demônio? Olha, os demônios são anjos caídos, são espíritos que você não pode ver com esses olhos. Mas a Bíblia está dizendo claramente aqui que a ira de Deus contra essa humanidade, porque eles estão adorando demônios. Mas olha só onde estão eles, ó. Para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então veja só, o mesmo pecado de Belsazar. Não deu glória para o Deus verdadeiro, mas deu glória para os seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. E a ira de Deus veio sobre Belsazar. O que você acha que vai acontecer com a humanidade que está agindo da mesma forma? Exatamente isso aí, gente. Isso aí é em Apocalipse, isso ainda não aconteceu, isso irá acontecer. E o que cabe a nós? Nós que hoje estamos conhecendo a palavra de Deus. Cabe a nós, gente, escapar com a nossa vida. Como é que eu posso escapar? Se arrependendo das coisas erradas e se convertendo dos maus caminhos para fazer a vontade de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, da falta do conhecimento, mas Ele está convidando agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Creia nessa palavra. Essa palavra é de Deus. Ela tem se cumprido e ela vai se cumprir, o homem queira ou o homem não queira. Não endureça o seu coração e não persista no erro, como fez Belsazar. Não queira fazer parte desse povo que será destruído, porque não deu glória para Deus, mas deu glória para os deuses e os ídolos que são feitos pela própria mão do homem que Deus criou.
Que Deus abençoe você, que Deus te dê entendimento, que o Espírito de Deus, que estava na vida de Daniel, está na vida de todos os servos de Deus, possa também estar na tua vida e iluminar o teu entendimento, para que você possa compreender as Sagradas Escrituras, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E só o Espírito de Deus habitando no homem é quem pode dar o seu entendimento. Um abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir.